Pessoal, boa noite. Muito obrigado por estarem nos acompanhando, nos assistindo. Hoje a nossa live, excepcionalmente na quarta-feira, é com o Samir Jorge. A gente vai falar das parcerias do CREA com as prefeituras. Vou ler rapidamente o currículo aqui do Samir. Ele que é engenheiro civil, formado pela UEM, tem 2 pós-graduações, uma em Geografia e Meio Ambiente e a outra em Gestão Pública. Entre 2001 e 2003 foi secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de Maringá. Também foi conselheiro titular do CREA Paraná por 3 mandatos. Foi servidor público como engenheiro civil entre 1991 e 2019. Atualmente exerce atividade de assessoria de gestão de políticas públicas junto ao CREA Paraná. Filiado ao SENG-PR, já foi por 2 vezes diretor regional por Maringá. Atualmente exerce a função de diretor adjunto pela região de Maringá. Samir, boa noite. Quero mais uma vez aí te agradecer pela disponibilidade e gostaria de começar pedindo para... Eu li o seu currículo aqui, eu sempre falo que a leitura ela é mais fria, assim. Gostaria que você contasse para a gente, começasse falando um pouquinho da tua história, por favor. Obrigado. Opa, vamos lá, eu que agradeço aí essa oportunidade, né, Diego, de estar aqui com vocês, né, dando uma contribuição aí, podendo ajudar no que for preciso. Eu sou um cara já sexagenário, né, tenho 60 anos de idade, me aposentei há pouco menos de um ano da Universidade Estadual de Maringá, onde exerci a função de engenheiro civil. Para quem tem pouca informação, né, a UEM tem uma prefeitura do campus, né, e eu exerci a maioria da parte da minha vida profissional executando obras e serviços no campus da Universidade Estadual de Maringá, seja aqui mesmo em Maringá, seja nos campos avançados, né, como, por exemplo, Cianorte, Goiorê, Ivaiporã. Então, onde o campus da UEM avançou, eu praticamente conheço todos os lugares, o Moarama também. Trabalhei lá até praticamente julho do ano passado, né, onde daí me aposentei, e a hora que eu achava que eu ia ficar quieto, né, aí o conselho me chamou, né, o então presidente Ricardo, hoje licenciado, me fez um pedido para eu colaborar na questão das políticas públicas do CREA. Por que isso? Porque, na realidade, além da pós-graduação que eu tenho, eu gosto muito e tenho aí, consigo colaborar nas questões de planejamento urbano, nessa relação que a gente tem dos poderes públicos com a sociedade, né? Então, também isso é graças a uma grande parceria, né, de uma professora e de um grupo de profissionais lá da Universidade Estadual de Maringá, ligado ao Observatório das Metrópoles, que é muito conhecido por ter aí excelentes pesquisadores em nível nacional, e desenvolvem um trabalho excepcional do ponto de vista, principalmente nas relações dos territórios, né, todos os regimes urbanos, né, desde o transporte coletivo, passando por habitação de interesse social. Então, aprendi muito lá com eles, e a Ana, eu agradeço sempre de coração o fato deles terem me recebido aí durante alguns anos para exercer essa atividade. Obrigado, Ana, sempre vai morar no meu coração, e você e toda a turma aí. E isso me deu também janelas de oportunidades, né? Hoje, por exemplo, eu sou conselheiro do Concidades Paraná, que é um conselho estadual das cidades, onde a gente discute políticas públicas vinculadas, né, aos municípios, fazendo a interlocução com o governo do estado. Além de também estar aí na assessoria da presidência do CREA Paraná, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, da qual eu desempenho esta relação também, né, entre aí os poderes, né, o CREA, os municípios, Câmara de Vereadores, governo do estado, o que for preciso a gente pode colaborar. Então é isso. Sou casado, e estamos aí, moro em Maringá. Legal, Samir, legal. Do Concidades eu não sabia, você não colocou no currículo aqui, agora eu acabei esquecendo, né? Era os 5, eu comecei a fazer corte, para não ficar muito longo. Não ficar muito longo. Faz alguns anos que eu estou lá no Concidades Paraná, né? Também aprendendo bastante lá,
E tem muita coisa lá, bastante coisa para fazer. Então, aproveitando, como é que funciona o Concidades, para o pessoal que está assistindo aí? Olha, o Concidades Paraná, o Conselho das Cidades, né, é um conselho consultivo, por enquanto, há uma discussão muito grande para que ele seja deliberativo. Ele é um órgão consultivo do governo do Estado, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, do Estado do Paraná, e lá a gente discute ações, né, que podem colaborar com os municípios, às vezes saneamento básico, questão habitacional. O que mais é forte lá são as lutas, principalmente na questão da agricultura familiar e da questão da habitação de interesse social. Então, tem muitos colegas nossos ligados aos movimentos populares, né? Ligados aos movimentos na questão habitacional. É o lado mais forte do Conselho, tem muita gente da base lutando por habitação, e este é o foco principal, né? Nós temos um espaço muito grande, tanto é que o próprio governador do estado, né, até anunciou que quer fazer o maior programa habitacional do estado do Paraná. Ele tem esse interesse também em função desse viés. Né? Então tem um grupo lá bastante briguento, no bom sentido, né, que quer fazer política habitacional. Acho que é uma luta importante, interessante, e a gente pode colaborar com isso. E eles propõem ao governo, né, ações junto ao município. Nós temos também a Lei da Assistência Técnica, né, que é uma lei federal, que pode colaborar um pouco nesse processo, até com busca de recursos para pagar projetos e acompanhamentos de obras, pagar profissionais, né? Isso facilita, por exemplo, o acesso à habitação. Aí a gente depois pode conversar mais um pouco sobre isso aí também. Ah, legal. O Concidade, né, a gente sabe que ele é muito importante porque consegue levar as demandas para o governo, né? Sim, ele é fundamental, e essa questão de ser fundamental é muito pressão mesmo, né? Porque senão o governo normalmente, vou usar um termo mais simples, né? Às vezes ele é engolido por outros interesses, né? E aí estes interesses que para a maioria das cidades é importante fica em segundo plano, né? E às vezes é muito pressionado por deputados e prefeitos que querem fazer determinadas obras, mas aquelas que essa população entende que é importante acaba sendo relevada a segundo plano. Por isso que o Concidades é importante, e a gente tem que cada vez mais fortalecer esse elo, né, entre o governo e a sociedade. O Concidades é um caminho legal para isso. Sem dúvida. A gente sabe que a gestão pública, né, o executivo ele é pressionado de todos os lados, né? Com certeza. E aí é o que a gente falava, né? Em caso, por exemplo, da prefeitura. Você tem 2 ruas sem asfalto. Aquele onde a população faz mais barulho é onde vai asfaltar primeiro. Se o prefeito tiver escolha, ele vai onde tem mais barulho, onde dá mais resultado, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. O que a população precisa entender é que ela tem um poder muito grande, né, desde que ela se organize. Isso não pode ser feito de qualquer jeito, né, porque o prefeito, muitas vezes, municípios menores, tem as suas dificuldades naturais, né, de orçamento e tudo mais, às vezes até dificuldade de conseguir recursos. Um dos trabalhos nossos, e aí já entra um pouco nessa seara, demonstrar aos prefeitos municipais que os nossos profissionais da engenharia são extremamente importantes, e têm que ser valorizados, porque nós temos capacidade de elaborar projetos. Muitos amigos meus que estão em cargos públicos dizem: não adianta só querer o serviço ou a obra, tem que ter projeto. Então nós temos que fortalecer esse tipo de situação. Não adianta, o recurso existe. Por exemplo, tem recurso para habitação, tem recurso para saneamento, tem recurso para uma série de circunstâncias, pavimentação asfáltica, até para plano diretor. O problema é que os municípios têm dificuldade de elaborar projeto. Se elabora projeto, a chance é maior de pegar o recurso. Por isso que é importante, inclusive, para a comunidade, se ela estiver aqui ouvindo a gente, procure aí as entidades de classe, as associações de bairro, para que faça essa interlocução. Pergunte para o prefeito: tem projeto? Se tiver projeto, se una a ele, independentemente aí da linha ideológica, né? Porque o mais importante é o município, o território onde você mora, né? Do que a briga política. Às vezes, isso dificulta uma ação.
desde que o projeto seja bom, o prefeito faz audiência pública, mostre os projetos, a população vai junto. Acredito muito nisso, desde que seja transparente, né? Mas tendo o projeto, fica muito mais fácil conseguir recursos, tá? Eu concordo, né? O que a gente comenta a respeito dos recursos federais e estaduais é que claro que tem o viés político da liberação de recursos, mas quando você se trata de convênios, né? Não tem deputado que mande o recurso para a cidade se não tiver um bom projeto. De qualquer maneira, vai ter que ter um crivo técnico nisso, né? Sim, perfeito. E mais importante ainda é que isso seja em parceria com a comunidade. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Digamos que o município de Paissandu queira alterar todo o seu sistema de iluminação, melhorar ele, o sistema de iluminação. Tem recurso para isso? Tem recurso para isso. Só que tem que elaborar um belo projeto, né, para fazer uma rede compacta, melhorar a eficiência de iluminação. Isso vai ajudar a cidade? Claro que vai ajudar a cidade. Vai dar mais segurança para as pessoas caminharem na cidade, vai dar mais condições, inclusive, de crescer e alguns bairros, inclusive, terem ocupação melhor, porque está mais iluminado. As pessoas vão se sentir mais protegidas, inclusive, em alguns aspectos, né, e isso o prefeito tem que pensar. É possível? Claro que é possível. Tem recurso? Claro que tem recurso. Só que tem que elaborar projeto. Esse é um exemplo, né, das centenas que a gente pode aqui apontar, né, para poder fazer. Alguns prefeitos que eu conversei, algumas cidades que eu visitei, né, antes dessa pandemia eu estava dando curso presencial, né, em parceria com a União dos Vereadores do Paraná, nas câmaras. O que a gente percebe, infelizmente, muitas vezes, é que, principalmente em cidades menores, né, existe uma visão que o engenheiro civil que está lá é um custo apenas, né? Eles não veem essa questão do retorno, né? É um equívoco, né? É um equívoco muito grande. Tudo bem que aqui na MUSEP, por exemplo, tem profissionais que ajudam a elaborar projetos. Eu não consigo aqui hoje dar informação precisa, né? Qual o volume disso, mas eles conseguem ajudar. Mas não acho que ajude muito, né? Ajuda sim nos projetos que são mais comuns e mais simples de conseguir os recursos. Mas pequenos municípios precisam sim de profissionais. Vou fazer aqui uma brincadeira, né? A minha profissão ela é assim: o prefeito prefere muito mais contratar um advogado do que contratar um engenheiro. E isso é um problema para nós. Né? Ele tem muito mais medo, né, dos processos do que querer elaborar projetos. Né? E aí a população tem que começar a entender isso. Pedir para o prefeito: prefeito, cadê os projetos? Né? Cadê o projeto nosso aqui de arroamento? Cadê o nosso projeto de plano municipal de resíduo sólido, que é um problema ambiental grave que a gente precisa fazer, independente do tamanho do município? Cadê esses projetos? Né? Então, é importante a gente estar aqui conversando e pegar o pessoal da região aí, e eles podem exigir da prefeitura aonde estão esses projetos. O vereador pode fazer isso. Não que eles queiram cobrar o projeto para ficar de mal com o prefeito, para querer que ele saia, mas para que ele cumpra a função dele, que é fundamental, né? Que é fazer a cidade crescer. Pequenas cidades podem ter vida boa, desde que elas entendam o seu papel no processo. Vou dar um exemplo aqui, né? Fortalecimento, por exemplo, da agricultura familiar. Isso independe do tamanho do município. Nós temos capacidade, através da Emater, mesmo de agrônomos contratados pela prefeitura, de fazer belíssimos projetos, né? E o governo do estado faz a compra direta dessa alimentação. É possível fazer pequenas feiras, é possível fazer pequenos investimentos na chamada Feira do Produtor, né? Usando um jargão aqui de Maringá, que tem a Feira do Produtor aqui, que é muito conhecida. Mas, se você fizer o fortalecimento, em parceria, inclusive, com as universidades, a Universidade de Maringá é pródiga, inclusive, em elaborar esse tipo de projeto, é possível o prefeito municipal fazer isso andar. Agora, o problema é que, às vezes, a cidade, os seus cidadãos, desconhecem essa história, né? E talvez aqui um pouquinho, né, 2% aí a gente consiga passar um pouco dessa preocupação, né?
E a gente consegue, se precisar conversar com o prefeito municipal, se precisar conversar com o vereador para mostrar caminhos, né? Esse é um dos papéis que a gente pode cumprir para fazer os pequenos municípios melhorarem. Porque viver no pequeno município, eu particularmente, né, acho bem agradável, mais tranquilo, os nossos filhos podem ter mais tranquilidade para viver, mais soltos, a realidade é outra e a gente pode ter uma vida boa no pequeno município. Eu acredito muito nisso. Só que o prefeito tem que ser inteligente. É uma coisa que muitas vezes quando a gente fala até para a população, parece que está chovendo no molhado. Assim, a gente fala a questão de projeto para recurso, né? Parece que algumas eleições já que os candidatos batem nessa tecla, mas depois a gente não vê, na verdade, um investimento real, em muitos dos casos, na elaboração dos projetos. Né? Tem muito município que a gente vê que só tem um engenheiro para liberar bits, né? O alvará ali, e às vezes fica um dia por semana só. Tá. Nas câmaras de vereadores, o cenário é ainda pior, na minha opinião, né? Porque o que a gente vê, assim, que em relação à engenharia, as câmaras dificilmente têm uma independência para analisar os projetos que vêm do executivo, né? Porque precisa ter uma independência técnica. Então, chega lá um plano diretor. Geralmente vai lá o engenheiro da prefeitura explicar para os vereadores, né? E aí, se tem alguma coisa que não está da melhor maneira possível, se os vereadores querem exercer seu papel de sugerir emendas, muitas vezes eles ficam de mãos atadas, né? Porque é difícil, como você vai falar para o engenheiro que está ali, ou para o urbanista que veio ali, não, eu quero mudar. Ele vai falar que você não pode mudar, ou que o que você está propondo não pode ser feito. É difícil, né? É um processo assim, se eu quero ser vereador, ou se eu quero ser prefeito, eu preciso fazer formação, né? A gente precisa se informar. Eu não estou dizendo aqui que tenha que ser um profissional de nível superior, não é isso. A gente não pode desqualificar o conhecimento de vida que as pessoas têm. Mas essas pessoas, mesmo que não tenham nível superior ou que não tenham nenhuma formação, elas podem buscar essa informação, elas podem se apoiar, né, em entidades de classe, elas podem se apoiar, por exemplo, em universidades, vai buscar informação, conversar com pessoas, para que quando chegue esse tipo de situação, ela pelo menos consiga se relacionar minimamente. Não é porque a pessoa não tem informação técnica que ela não consiga conversar, ela só precisa saber se aquilo é bom para a cidade, se aquilo é interessante, porque às vezes o projeto é esdrúxulo, né? É muito grande para o município pequeno ou é muito pequeno para o município, né? E aí você precisa entender essas dimensões, né? Eu vou usar aqui um exemplo, né? Você pega um município de 5 mil habitantes. Vamos rever o zoneamento da cidade. É um município muito pequeno, você não tem nem como fazer isso, né? Do ponto de vista de linguagem, porque ele é tão pequeno, como é que você não vai deixar, né, uma serralheria, ou um bar, ou uma loja de material de construção ser colocada em determinados lugares, que é tão pequeno que dificilmente você vai conseguir. Tem que ter um sentimento para isso, né? E aí, às vezes, você rezonear uma cidade pequena demais pode trazer um prejuízo muito grande para que ela possa crescer. Então, tem que ter um sentimento para isso, e é por isso que a gente também está aqui para explicar isso. Falar assim, olha, sejam, né, coerentes com aquilo que a cidade precisa, né? E isso é algo que é fundamental. Mas eu concordo contigo, né? Os prefeitos têm que estar mais preparados e os vereadores mais preparados. Inclusive, a gente vai entrar em campanha eleitoral logo aí, né? Está na hora de saber escolher certinho, cobrar do vereador, né? As redes sociais aí estão pegando, né? Ninguém mais esconde nada, então é importante você ter toda a informação sobre a pessoa, quem é ela, o que ela faz. E hoje ainda, é mais importante ainda saber o que ela pensa, né? Porque muitas vezes ela posta coisas na internet das quais ela acredita e, na realidade, isso é um equívoco muito grande, né? Sobre o exercício da vereança, né? A sociedade é laica, né? Por exemplo, nós vivemos de acordo com a lei. Você pode pensar o que você quiser sobre a sua vida, suas escolhas, né? O que você escolhe para a sua vida, mas quando você é vereador, você tem um compromisso com a legislação e com a cidade, independentemente de quem você seja. Isso é importante que a população saiba.
né? E a gente que tem um pouco de informação pode colaborar com isso, tenho certeza, né? Para poder ajudar aí numa boa escolha, para que as pessoas escolham pessoas de bem e principalmente que tenham bons projetos para que a gente possa fazer todas as cidades melhorarem, né? Eu concordo com você, né? Eu acho que, primeiramente, você tem que ver as ideias e ver as tentar saber as intenções, né, das pessoas. Eu acho que vale muito mais um vereador com pouco conhecimento técnico, mas bem intencionado e com vontade de entender, de participar, do que alguém com doutorado que está ali com a intenção ruim ou que não está preocupado com a cidade, né? Já vimos isso, né? Já E vimos isso. tem, né? Ou tá ali por interesse próprio, né? Mas eu acho que, sim, o vereador ele pode até entrar na Câmara sem entender direito como é um plano diretor. Porque ele não pode sair. Porque ele não pode sair da Câmara sem esse entendimento. Ele não precisa sair com conhecimento para elaborar um plano diretor, não é? Mas ele tem que, pelo menos, entender o que vem escrito e entender quando um técnico vai lá fazer a explicação para ele poder participar, né? Conceitos básicos, né? Para a pessoa que é leiga, que está acompanhando a gente, né? A gente fala de plano diretor aqui. O plano diretor, ele ordena, né, um território, urbano e rural. Ele ordena, diz, aqui pode construir isso, a cidade vai para onde, como é que eu quero essa cidade, como é que é o sistema de transporte coletivo dela, como é que eu vou organizar essa cidade. Então, o plano diretor, ele é peça fundamental para a gente não deixar uma cidade desandar. A gente teve já experiências, Paysandu, historicamente, tem problemas em relação a essa questão, do ponto de vista do que aconteceu lá atrás. Né? A gente anda na cidade aí, eu conheço. Um zigue-zague, né? As cidades, as ruas se desencontram, né, em muitos lugares, mas como é que deixaram fazer isso? Né? A mesma coisa acontece com Sarandi. Então, às vezes, a legislação, né, ela tem que ser fortalecida para evitar esse tipo de situação. Há muito tempo atrás, me convidaram, me pediram para fazer um levantamento no município de Sarandi. Tinham 21 loteamentos e havia dúvidas, né, de como é que aqueles loteamentos tinham sido feitos. Cara, olha, a forma como o município trabalhou a aprovação daqueles 21 loteamentos, cara, fez o prefeito fazer um boletim de ocorrência na prefeitura, na delegacia, contra os antigos prefeitos da cidade, porque foi uma barbaridade. Liberaram, por exemplo, loteamento que não tinha rede de energia, não tinha posteamento, não tinha árvore. O alvará estava escrito que tinha galeria de águas pluviais e não chegava lá, não tinha galeria de águas pluviais. Nossa, criminoso mesmo o negócio. Não, é complicado. Por isso que o papel fundamental de ter uma equipe técnica que apoie, né? Por isso aqui eu também faço essa aproximação, no sentido de que a gente tem aqui na região entidades de classe que podem colaborar, de dar opinião. Nós temos uma universidade estadual de Maringá, o Cesumar, a FEITEP, o Uningá, que tem pessoas que militam nessa área e podem colaborar para tentar evitar esse tipo de situação. Se bem que hoje a legislação melhorou muito, né? Melhorou bastante, mais endurecida, mas isso aconteceu naquela época porque o prefeito tinha uma caneta muito grande, falou assim, aqui eu mando, aprovo do jeito que eu quiser, só que assim, depois quem paga o pato é o cidadão comum, né, que viu aquele loteamento, acreditou, comprou um terreno naquele lugar, chega lá, não tem energia, não tem árvore, não tem galeria de água pluvial, e atualmente não pode, mas também não tem esgoto, não tem nada. E aí? E o direito dele? Aí o município não tem recursos para levar isso lá e a cidade começa a ter problemas, inclusive de violência, problemas de uma série de situações, exatamente por falta, né, por ter acontecido esse tipo de situação. Então é importante a gente estar junto, né? E aí eu me coloco à disposição aqui, né, para quem estiver ouvindo, que quando precisar conversar, a gente tem como levar aí os colegas, o pessoal das entidades de classe, das universidades, para fazer belas parcerias, no sentido aí de podermos ajudar os municípios. Tem muita condição de ajudar o município, de dar opinião, porque às vezes, né, a gente dá opinião, a decisão obviamente é de quem está na gestão, né, de quem domina esse processo. Vou dar aqui outro exemplo, né, para a gente brincar, né?
há muito tempo atrás, Maringá já vinha discutindo, e é uma questão de Maringá aqui, né? O cemitério nosso já está aqui esgotado. Como é que você discute com o município, né? Onde eu quero um outro cemitério? Ou aonde eu construo um cemitério? Essa não é uma decisão simples, porque a maioria das pessoas não quer ser vizinha de um cemitério. E aí, como é que você quebra o paradigma? Como é que você quebra essa história? Né? Então é um desafio, porque tem a questão religiosa, tem a questão do mercado, tem uma questão ambiental grave também, né, no cemitério que dificulta. Então, como é que você trabalha isso, né? Como é que você tira o paradigma, né? Alguns países aí, para citar, né, já proibiram a presença de um cemitério físico, porque ele causa muitos transtornos do ponto de vista ambiental e do ponto de vista até do interesse imobiliário, interesse de crescimento da cidade. Tem lugares em que a geografia não permite mais cemitério. Tem lugares em que a própria lei diz assim, ó, não vai ter mais cemitério e todo mundo deverá ser cremado, porque não há mais área para fazer. Então, é um desafio. E aí, nós temos bons profissionais que podem discutir esse tipo de tema com a sociedade, né, e entender um caminho. Eu falo de cemitério porque eu já me envolvi em discussões como essa, é bastante interessante, né, esse tipo de discussão, e às vezes o município precisa discutir isso. Não é à toa que a gente vê em muitos lugares o cemitério longe, né, da cidade, municípios menores, a gente anda por aí e vê que as pessoas escondem o cemitério porque ninguém quer ser vizinho de cemitério. Só que às vezes não tem como, né, tirar ele de perto da cidade ou fazer de outra forma por conta aí de como a população pensa essa relação com as pessoas que já foram. Né? Mas é um tema interessante. Né? Não, e essa questão do cemitério ainda existe uma questão religiosa envolvida também, né? Ninguém quer ser vizinho. Claro. Mas chega num cemitério e fala assim, ó, vamos fechar o cemitério, né, e fazer só com gavetas, vamos fazer um prédio. Nenhum prefeito tem coragem, porque não tem. Tem uma questão religiosa muito forte, né? Sim, claro que é. E é por isso que a gente precisa conversar com a sociedade, né, e apontar soluções. Né? As nossas profissões têm capacidade de apontar soluções. Quebrar paradigmas até e tentar aí resolver questão como essa. É um item, né? A gente brinca aqui, mas é um item. E às vezes o prefeito fica pressionado. Como é que eu vou resolver esse tipo de situação? O caso de Maringá aqui já está no limite. Está no limite máximo. Né? As pessoas já começam a criar, vou dar aqui uma informação, né? Aqui já se começa a criar cultura, né, do crematório. Né? Porque as pessoas estão mudando um pouco os pensamentos a respeito disso. Não é simples, né? Mas é uma outra forma de pensar. Né? Talvez a sociedade vá mudando um pouco e talvez a gente consiga mudar alguns pensamentos, mas não é simples não, e tem muitas questões envolvidas. Olha só a encrenca que a gente se mete quando tem que discutir uma questão como essa. Esse é um deles, né? Um deles, né? Eu achei interessante que você falou dos loteamentos, né? Que eu vejo hoje que acontece, porque hoje dificilmente, a lei não permite que você faça um loteamento urbano sem asfalto, né? Sim. Porém, o que eu vi em alguns municípios, eles trabalham dentro da lei o loteamento, porque a lei não consegue amarrar tudo, porque cada loteamento é diferente. Claro. Então tem um percentual para doação dos lotes para o município. Perfeito, é um percentual em área, não tem como o loteador fugir disso. Não. Mas aí, às vezes, eu pego um exemplo de Paysandu. Tem loteamentos que iniciam na rodovia e vão até o rio. Sim. Né? Eram lotes rurais que foram transformados em... A parte boa é vendida. A parte lá embaixo, num terreno com a geografia arrebentada, inclinado, cheio de mosquito, na beira do mato, lá embaixo é o terreno que sobrou para a prefeitura. E está dentro da lei. Sim. Mas o prefeito ou a Câmara, quando vai avaliar um loteamento desse, ele tem autonomia para chegar no loteador e falar, do jeito que está aqui, está dentro da lei, mas não é interessante para o poder público, não vamos aprovar. Até porque uma coisa que eu estava conversando até com alguns loteadores um tempo atrás, é que o pessoal mistura um pouco as coisas, né? Do direito de construir e em comparação com o loteamento, né? Um lote urbano em que o plano diretor permita a construção de um prédio lá de 7 andares, é direito do proprietário construir, desde que ele siga as normas. A prefeitura Sim. não pode negar o direito dele construir, desde que o projeto esteja condizente.
O loteamento não, pode estar totalmente dentro da lei, o município pode falar, não há interesse público nesse loteamento e pode segurar, né? Pode segurar. É por isso que é importante, né, a sociedade estar junto aí e na lei, na mudança da legislação aí, impor audiência pública, né, para soltar loteamento, porque aí as questões elas ficam mais visíveis, né? Mais visíveis, e aí tem mais condição de fazer algum contraponto. Mas isso não é prerrogativa de Paysandu, não. Quando eu fui secretário em Maringá, a gente se deparou, porque o município precisava ampliar o número de escolas, né? E quando a gente começou a mapear, né, o pessoal da geografia lá, da prefeitura municipal, começou a mapear para a gente os locais públicos para a gente construir escolas, muitos deles eram em área de fundo de vale, pegava toda a área, inclusive parte da área de proteção, eram loteamentos antigos já aprovados, e toda a área que ficava para o município era lá embaixo, né? E obviamente isso gerou muitos problemas. Nós temos regiões em Maringá, por exemplo, em que praticamente é impossível você construir obras públicas, né? Seja ela um posto de saúde, ou um centro comunitário, ou mesmo uma escola, porque onde está construído não pode mais construir. E aí gerou muitos problemas. Então, de fato, isso mas era muito em função dessa relação muito público-privada, muito longe da população, né? Eu acho que a participação da população, as entidades estando junto. E outra, né, fundamental, os conselhos municipais, eles são importantes nesse momento, né? Conselhos municipais de urbanismo. Na realidade, né, a legislação que fala desse tema diz Conselho da Cidade. Embaixo dele, é um guarda-chuva, né? Embaixo dele aí ficam todos os outros conselhos. O Conselho das Cidades, na minha opinião, é que deveria ser constituído em todas as cidades e a partir dele que discute as políticas públicas, porque aí essa relação melhora, entendeu, Diego? Essa relação melhora e dificulta muito esse tipo de imposição. Aí o município passa a ser mais beneficiado, né? Existe o termo melhor beneficiado, mais beneficiado, porque mais gente vai discutir o tema e a chance do erro é menor. A gente pode até errar, mas a chance eu acho que é menor. Essa questão da participação popular é essencial, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente fala de plano diretor, né? Divide plano diretor em gerações, né, de plano diretor. Algumas cidades têm plano diretor anterior à Constituição, né? E nessa época você podia fazer um plano diretor por decreto, né? Claro que ele não é nos mesmos moldes, obviamente, dos planos atuais, mas você podia fazer por decreto. Depois a gente tinha os planos por lei, mas que não precisavam de audiência pública. Depois o Estatuto da Cidade, obrigatoriamente você tem que ter uma audiência pública. E aí a gente entra num outro nível, né, que eu discuto isso sempre com os vereadores nos cursos, que é em relação, assim, o nível real de participação popular, né? Porque não é o fato de ter, por exemplo, uma audiência pública que você, necessariamente, a população está participando de verdade. Então a gente vê, assim, até as sugestões de projeto de lei para vereadores. Audiência pública em horário comercial, 14h na segunda-feira. É difícil, eu vou usar um termo ruim aqui, é sacanagem. E existe muito, né? E aí aquela audiência pública para cumprir a ata, né? Ou assim, a questão de nível técnico. Eu já acompanhei, não foi aqui, mas em plano diretor, que o gestor, né, do projeto do plano diretor, das audiências, chegou em uma audiência pública, explicou uma ferramenta super complexa que ele queria implantar, explicou em 2 minutos, ninguém entendeu. E ele falou assim, alguém é contra? Quem que vai ser louco de levantar a mão? Eu sou contra por quê? Eu nem entendi. Aí então coloca na ata aprovada por unanimidade, podemos incluir no plano. Então tem essa dificuldade. E aí entra também a questão dos conselhos, né? Que eu vejo assim, tem muitos conselhos, mesmo ele sendo paritário, que aí você tem lá a metade que é institucional, que é a indicação do prefeito, e muitas vezes, até por falta de interesse da população,
as entidades que vão ali ser representadas em alguns conselhos também são indicações da prefeitura. E aí você chega, quem que tal associação vai indicar? É o prefeito, alguém do prefeito vai lá e combina e o fulano. Então a prefeitura tem 70%, 80% do conselho e às vezes uma coisa que não é de interesse público acaba passando, né? O que você falou é muito comum, tá? O que você falou é muito comum. Serve de alerta aqui, né? Então o Diego aí, tá fazendo um alerta para você, cidadão. Participe da sua associação de bairro, participe dos movimentos. É porque, assim, nós temos um problema que as pessoas estão odiando a política. E isso é mal, isso não é bom. A política faz parte da nossa vida, ela, inclusive, que determina se a gente vai viver bem ou não durante um bom tempo, porque tem muita coisa por trás do processo político. Se você desconhecer o processo político, você vai dar vez e voz para aquelas pessoas que têm outros interesses, que não o benefício da cidade. E aí, quem está sentado na cadeira do prefeito tem os seus interesses, quer ver os seus projetos aprovados, vai colocar as pessoas de interesse dele. E a população, muitas vezes, por não gostar de política e não gostar dos políticos, não quer se envolver nesse processo. E isso é complicado. Quando eu dava palestra para o pessoal da universidade, primeiro, segundo ano, eu falava para eles, participem da sua associação de bairro, participem dos processos, porque vocês vão entender como é que isso funciona. E aí, melhorar o seu bairro, melhorar o zoneamento da sua cidade, melhorar as coisas para a sua cidade, não deixar determinadas leis ou alguns interesses dominarem o processo. Então, isso é básico, só que a população ainda tem muita dificuldade. Ela confunde a política com uma coisa ruim com a política que a gente é obrigado a fazer. Todo ato que a gente faz é um ato político. Eu posso não querer nada com nada, então é um ato político, não é? Isso é política, não querer nada com nada. Aí um posicionamento, não deixa de ser um posicionamento. Não deixa de ser um posicionamento. Aí ele vai lá no bar, no boteco, na lanchonete, e sai reclamando de todo mundo. Reclama que a rua está com problema, reclama que o prefeito é chato, reclama que o vereador não faz nada, mas pergunta para ele se ele quer ir numa reunião. Ele não quer ir na reunião, porque ele não gosta de política, mas ele quer falar. Então a gente precisa desmistificar isso, E a participação ela é importante, então participe da sua associação de bairro. Vai lá dar o pitaco. E a gente, enquanto entidade de classe, tem que fazer formação social, formação política, para que as pessoas entendam mais o seu papel. E isso melhora muito, às vezes, alguma legislação e alguns interesses que aquela região possa ter, ou aquele território que possa ter. Por isso que é preciso, mesmo que você não tenha formação, é preciso fazer essa participação se ampliar, porque todos nós iremos ganhar com essa história. Eu vejo que uma coisa muito grave que a gente percebe, que independente até de formação técnica, eu já conversei com gente, amigos meus cursando doutorado, e quando eu era vereador, conversando com eles e tal, não saber a função de uma Câmara de Vereadores, assim, de achar que o vereador é assessor do prefeito, que o prefeito é chefe dos vereadores, e não entender o papel da Câmara dos Vereadores. E aí, se você não entende o papel, você não vê sentido mesmo no trabalho, Claro. A Câmara sempre vai ser ruim ou... Isso é mais comum do que a gente pensa, Obviamente, os partidos têm os seus interesses, quem está no poder tem o interesse dele, tem os grupos políticos que têm interesse em permanecer no poder. Isso não faz parte da sociedade, não tem como a gente fugir desse tipo de situação. O que a gente precisa entender é o que é bom e o que é ruim nesse processo. O que é bom e o que é ruim. Mesmo a pessoa com doutorado tem lá interesses das quais a gente até acha estranho. Eu vi recentemente um vereador, por exemplo, descer o correio do prefeito o tempo todo. Não importava o que o prefeito fazia. E ele é uma pessoa de formação. Eu falei assim, mas peraí, por que ele está falando tanta barbaridade? E aí vai lá e ele percebe que ele só quer ser oposição por ser oposição. Eu falei, mas ele está ajudando de que forma, gente, na sociedade?
que pode ajudar, né? Fazendo projetos, elaborando propostas, né, de melhorias, e não ficar simplesmente batendo no prefeito o tempo todo. Existe um momento de bater no prefeito? Existe. Mas tem que ter a sua razão para fazer isso, o momento certo para fazer isso. Senão, aí você vai perder um pouco daquela história, né? Você é só um vereador de distribuir panfleto, panfletário que a gente chama, né? Só fala, 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 fala. Aí você vai verificar quantos projetos você apresentou? Nenhum. Quantos projetos de lei de modificação para melhorar, né, a vida de pessoas em determinados lugares, mudar a legislação você fez? Nenhum. Mas é um cara que sobe no palanque, né, e deita a criticar prefeito, gestão e tal. Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Por isso que a gente tem que estar sempre perto aí para evitar esse tipo de situação. É ruim, eu acho muito ruim. Não, e se o foco for fiscalização, mas que então que seja uma fiscalização coerente, né? Claro. Olha, eu quero suspender esse processo licitatório porque ele está equivocado nisso. Sim. O aterro sanitário está operando irregular, aqui as fotos, o padrão que deveria ser. Eu falo que o prefeito bem intencionado, a oposição faz bem, uma oposição coerente. Claro. Porque aponta muitas vezes coisa que ele não conseguiu ver. Sim. Né? A gente sabe que o prefeito tem que delegar, não tem como ele tomar conta de tudo. Né? O que não pode, igual você falou, o vereador que só critica, ou também aquele vereador que não lê nenhum projeto. Se o prefeito que assinou, eu voto a favor. Né? E até o brinco, a gente fala nos cursos assim, né? Que você pode ser oposição, pode ser situação, mas que esses termos estão ficando em desuso e a população não gosta mais desses termos, na maioria dos casos. Porque quando você fala oposição, a maioria da população entende que você é aquele vereador, como você disse, que vota contra tudo, que fica pegando no pé. E você fala a situação ou base do prefeito, fica a impressão que aquele vereador que vota tudo, né, que o prefeito quer. No final das contas, o vereador tem que olhar o interesse público, né? Ele pode ser do partido do prefeito. Se ele não concordar ou ele achar que não é interessante, ele tem que se posicionar, né? Às vezes é fácil falar, é difícil fazer, tá? Mas... Não, a gente sabe que a pancada vem, né? Vem a pancada, é natural. É natural. É por isso que a gente precisa aprender bastante com isso. É que eu dei risada naquela hora porque eu me lembrei de uma história de um deputado federal que nos visitou um tempo atrás, né? E virou para a gente e falava assim: eu não consigo fazer oposição, meu negócio é arrumar o dinheiro para o município. Eu voto do jeito que a minha bancada mandar eu votar, eu voto. Não leio o projeto, não faço nada, mas eu quero meu dinheiro para trazer a ambulância para o município e tal. Rapaz, eu observei aquilo e falei: gente do céu, será que a população sabe que esse cara não... os interesses dele são só assim, ficar de bem com a base? Ele acaba votando em qualquer coisa, porque o partido mandou ele votar, ele nem discute. Então isso é muito ruim, achei isso muito ruim. Aí ele fica fazendo, né, essas benécias, né, que é uma ambulância, uma Kombi para um determinado lugar e tal, faz o chamado assistencialismo, né? E isso não tem consequências maiores de política pública, né? Ele vai resolver um problema momentâneo. Agora a gente está vendo o resultado desse tipo de política, né? Onde os municípios não têm condição de ter UTI, de ter capacidade de receber as pessoas, e aí a gente tem que fazer, né, o turismo da dor, né? A pessoa passa mal em algum lugar, você põe ela no ônibus, ou na Kombi, ou na ambulância, e tem que trazer para um município maior, porque não se pensou em política pública de saúde em municípios menores. Ele não soube propor ações no sentido de mudar a legislação e garantir recursos e pessoal para que um município de 10 mil habitantes tenha lá minimamente um pequeno hospital, com centro cirúrgico, UTI, paga com recurso federal, para que pudesse atender a população. Se ele tivesse mexido na legislação, talvez algumas pessoas não tenham falecido aí de Covid, que vieram de pequenos municípios e tiveram a dificuldade de não conseguir vaga no município maior. Lastimável, mas é isso que pode acontecer. Aí o parlamentar vira um intermediador só de recursos. Isso acontece muito. E a gente vê a nível municipal também, né? Sim.